tô por ti, assim, o que tu me Ah, então, perguntar. então, né, eu tava, né, eu te conheci pelo Instagram, o JP também falou de ti, até por isso que eu fui investigar um pouco mais da tua arte, e eu queria muito saber, da onde que surgiu essa ideia de, tipo, juntar elementos da natureza, tipo a terra e o mar, com essa ideia da psique humana, sabe? Da onde que surgiu isso? É, então, o caminho foi se mostrando, assim. Eu, conforme eu fui me desenvolvendo também, tipo, tendo as minhas referências, os meus estudos, eu fui expressando ali nas minhas produções, né? Não foi algo, tipo, pensado, assim, né? Deixa eu ver. Bom, desde sempre. Eu gosto de trabalhar com os elementos naturais, assim. E a natureza, né? É a nossa principal inspiração, assim, em muitos trabalhos, em muitas linguagens. E em 2020, eu teve a pandemia, né? Então tava no momento de me reinventar, assim. E eu tava voltando mais para pesquisa de pintura. E aí eu já tava com vontade de experimentar os pigmentos naturais. Em outros momentos eu tinha experimentado com argila e tal, mas não tinha feito nenhum experimento, nenhum estudo assim sobre esses pigmentos. Enfim, aí eu pintei com café passado, assim, bem espontaneamente. Tem uma das principais obras que é a obra Erosão. Isso, essa tela, ela foi o ponto de partida, assim. Eu ganhei naquele momento também, eu não tinha dinheiro para investir assim em material, e aí eu ganhei algumas telas de doação assim, né? Uma amiga de uma amiga minha tinha telas da avó dela assim para doar, e aí essa amiga me chamou e me doou essas telas, e uma delas tinha uma mancha no meio, que foi essa assim. E Essa aí imagem a aqui? única não era bem assim, mas foi a partir dessa mancha que eu decidi começar a pintar a tela, assim, olhando para essa mancha não como um defeito, mas como potencial, assim, né? Porque por um momento eu pensei em pintar a tela toda de branco, eu já tinha lavado, mas a mancha não saiu. Aí eu pensei em pintar a tela toda de branco, mas aí nessa ressignificação, assim, né, do olhar, assim, pensei em partir dessa mancha. Nessa prática mais simples, para ser mais prática também, eu e já envolvendo essa vontade de pintar com pigmentos naturais, pigmentos não tradicionais, né, de pintura, eu usei o café passado que tinha sobrado, assim, de um dia para o outro. E aí eu senti vontade de fazer mais essas manchas orgânicas, assim, mais circulares. Na época eu tava me conectando mais com as formas circulares, refletindo sobre os círculos, as camadas, assim. E aí eu fui fazendo. Essa experiência foi muito diferente para mim. Foi porque às vezes eu criava a partir de uma ideia, né? E o abstrato, assim, em outros momentos eu pintei o abstrato, mas era muito mais colorido. Também era experimental, mas a partir de uma ideia. E era bem mais rápido. Aí como eu comecei esse diálogo com a tela de uma forma diferente, e também me abrindo para esse diálogo com a tela, né? Tipo, com um olhar curioso, assim, observando também o que ela poderia me dizer. Então eu fui aos poucos pintando essa tela também, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu sentia que era algo muito especial, assim. Então eu fui ao longo dos dias, semanas, fazendo essas camadas, e aí deixava secar no sol. E aí eu fui me percebendo durante esse processo que eu estava mais presente, mais serena e também estava aprendendo outras formas de diálogo. O processo criativo, a minha interação com a tela, o pintar, acaba trazendo reflexões de como eu me relaciono comigo mesma, assim. Então, nesse diálogo, como eu tive um diálogo mais paciente com a tela, eu pensei assim, legal, por que não conversar comigo, né, com os meus processos psíquicos, assim, de uma forma mais amorosa e paciente. E com as outras pessoas também, né, consequentemente. E aí essa relação com os elementos naturais, né, vem tanto dessa busca por uma conexão material, né, desses materiais
dessa tinta, né, de um pigmento mais natural, dessa busca de contato com a terra mesmo. E aí, a partir dessa tela, quando eu senti que eu terminei, eu fui observando ela também por uma semana e tal. E aí eu busquei uma palavra, onde eu cheguei na palavra erosão. E aí eu fui pesquisar mais sobre essa palavra, né? Eu lembrava só da época da escola, assim. E aí foi muito massa, porque a erosão é o desgaste que acontece no solo, né? Com a mudança de tempo, com a chuva, com o vento, enfim. Como tem muito de mim nesse processo criativo, assim, do tipo dessa entrega, né? Dessa relação mais íntima com a tela, como se a tela também fosse é como se fosse um amuleto, assim, um pedacinho de uma sabedoria que eu expressei ali durante esse processo criativo, né? Fiz essa analogia de me ver como esse pedaço de terra, assim. Que algumas vezes também eu imaginei, né, a Terra, o planeta Terra, como um ser vivo, né? Como, e diferentes espaços como um corpo diferente, ou diferentes partes de um corpo, assim. Eu trouxe essa analogia para minha própria construção, assim, refletindo sobre a minha história, como foi uma criação que eu tive mais paciência e presença, também acolhendo esses defeitos desde o início, sabe o que era defeito, né? Uma mancha, na real, foi um potencial que tem se desdobrado até hoje, assim. Quanto do teu material mais bruto já foi desgastado pelas águas e pelos ventos da vida? De pequena a grande escala, somos terra e continuamos a nos transformar. Consegue perceber como o teu solo tem se modificado com o passar do tempo? Cada fenômeno contribuiu para a tua geografia, que é singular. Foi muito forte, assim, para mim. Fui entendendo com o tempo também, né, a profundidade disso, assim, e que isso fazia sentido, sabe, para outras pessoas, e identificando minha linguagem poética também. Eu também fui estudando mais, praticando mais a minha espiritualidade, assim, e faz parte desse desenvolvimento espiritual me relacionar com os elementos naturais, assim, de uma forma mais íntima. Essa observação, né, contemplação da natureza pode trazer sussurros de sabedoria, assim, para os meus processos emocionais, psíquicos, né, em geral. Depois que eu fiz essa da erosão, aí surgiu essa que tá de fundo, no teu fundo, assim. Essa também foi muito legal, assim, eu fiz de uma forma despretensiosa, mais para experimentar novamente essa pintura com café. Eu coloquei argila também, coloquei massa acrílica e tinta acrílica, né? Essas manchinhas, assim, tipo de respingo, é café. Aí mais ali no canto, que tem um craquelado, assim, é Aqui? argila. Isso. Tem tinta acrílica dourada também. Enfim, eu gosto muito de misturar os materiais que eu tenho disponível, assim. O que eu refleti, né, sobre essa criação foi sobre estar lidando com amolecimento de algumas formas, assim. Tipo, meio que me vi bruta e aí as emoções estavam surgindo, tipo, teve momentos de eu realmente ter que lidar com emoções que estavam surgindo, assim, entender essa maturidade emocional, assim. Por isso essa conexão com a água, né? Eu moro, né, na praia, moro no Arroio do Silva. Isso foi em 2020, né? 2020 eu tava morando aqui com a minha avó. Então eu comecei a me relacionar mais com a praia, assim. Mesmo em época de pandemia, claro, eu não saía, né? Só que quando começou a poder sair um pouco mais, poder sair sozinho e tal, eu fui convivendo mais com o mar, assim. Antes já tinha experiência com o mar, né? Mas nessa época da pandemia foi muito especial porque eu comecei a me relacionar de uma forma mais íntima com as águas, assim. E também entender um pouco sobre essa condução de Iemanjá, o que envolve essa energia, e também do mar mesmo, assim, dessa cura, né, dessa água salgada. Realmente lidei com muitas feridas, então teve isso, assim, nesse primeiro ano. Até depois tem aquela mar de inverno,
Essa eu fiz a partir de um edital de emergência, que foi o do Aldir Blanc. Acho que foi o primeiro edital, assim, que eu me inscrevi sozinha e fiz 3 telas para expor, inspirada no mar mesmo, né? Nas experiências com o mar do Arroio. E essa bateu muito forte, assim. Eu chamo de mar de inverno porque ela é mais escura, assim. E realmente foi uma época que Uhum. eu convivi no inverno, assim, com o mar. Então era uma atmosfera mais cinza, né? Tinha mais maresia e também estava lidando com lugares profundos, assim, de dentro de mim. Então é esse mergulho pra dentro, assim, pro desconhecido, pro inconsciente. E nessa tela eu aprendi muito, eu entendi, experienciei mais sobre a contemplação, assim, que tem obras que tu só precisa ficar na frente olhando, assim, tendo a experiência mesmo, sem pensar muito e tal. E quanto mais tu olha, mais detalhes tu enxerga, né? E muito doido o processo criativo também, porque eu não tenho controle, sabe? Tipo, é uma entrega mesmo desse controle. É, tem momentos de medo que eu travo, e aí, tipo, vem esse pedido de coragem, assim, pra destravar, pra fluir. Eu pinto muito com água, né? Então, tem esse pedido para soltar o controle mesmo e deixar fluir. De uma forma poética, entra para a vida também, né? Para Uhum. soltar alguns controles e ser mais espontâneo, enfim. Entender que a gente é orgânico, né? E tem erros e acertos assim no caminho. Que eu comecei a pintar com uma intenção de realmente homenagear esse mar de inverno. E aí eu fui pintando e não estava dando certo, ficou muita água acumulada e tal. Aí eu tirei essa água, passei o pincel, ficou tipo um fundo azul, assim, liso. Mas ainda tava molhado, ainda tinha tinta. E aí eu decidi pingar pigmento artificial daí, um azul um pouco esverdeado. E aí eu fui pingando assim, tipo, vamos ver o que que tá aqui, vou experimentar e tal. E aí no outro dia, quando tava secando, veio essas crateras assim. E nossa, daí eu fiquei encantada assim com o que tava surgindo e aí a partir disso eu fui lapidando, né? Então existe essa poética do acaso também, essa magia do brincar com as tintas mesmo, né? Dessa experimentação. Não tanto mental, mas vontade do corpo mesmo, né? De ação. E também vontades simples, assim, tipo começar a tela porque tenho vontade de colocar tinta branca com água ou tinta azul com água sobre ela e brincar com a mão, assim. Em muitos processos também eu tenho contato com esse meu lado criança, assim, de brincar, de se encantar com as coisas pequenas, então, Eu acho que às vezes a arte abstrata é mais difícil do que a figurativa até, porque é uma coisa, tu tem que se permitir a obra ser o que ela é, independente do que tu acha que seja o belo ou não. E tu tem que confiar no processo, e confiança é um negócio complicado, a gente às vezes não para pensar nisso, mas confiança é um negócio muito complicado. E daí sim, uma coisa que eu também queria te perguntar, que nas minhas investigações eu descobri que tu também é professora e eu queria que, né, vamos dizer assim, tipo, até me explicasse, ou pelo menos me passasse uma ideia de como é ensinar arte para as outras pessoas. eu tô me descobrindo como professora, assim, eu me vejo como artista professora, né? Tipo, eu entrei na faculdade por essa sede, por essa vontade de mergulhar na arte, né? De aprofundar, assim, o estudo sobre isso. Porque quando eu tinha 16 anos, só para contextualizar um pouco assim, eu comecei, precisava de grana e estava esperando um trabalho, assim, a resposta de um trabalho, estava com minha mãe e meu irmão e precisava me virar, assim. Então, tinha entre aspas, tinha um talento ali, né? Tipo, sempre gostei de desenhar, assim. Então, eu comecei a fazer estampas de camiseta, pintar estampas à mão, né, de camisetas. Enfim, daí em uma dessas pinturas eu percebi, né, tipo, o ato de pintar como algo muito poderoso, assim, que transformou a minha perspectiva sobre mim mesma, enfim, foi uma meditação, assim. Então, fui caminhando e tal, e aí, tá, é isso, o meu caminho é na arte, então eu vou estudar sobre isso. Então, só pra entender que eu entrei como artista, né? E aí, como o curso
de licenciatura tem esse estímulo de bolsa, eu fui para licenciatura. E também tem sido muito bom, assim, porque sempre veio essa sede de compartilhar esse potencial da arte com outras pessoas, assim. E quanto mais cedo a gente descobre isso, acho que melhor, assim, né? Que aí tem a oportunidade de ir aprofundando a relação com as linguagens artísticas com mais tempo. Enfim, depende do interesse de cada um. Uhum. Mas, cara, é desafiador, assim, tem sido desafiador, né? Porque é algo que eu tô construindo dentro de mim, essa professora, mas é muito gratificante perceber quando essas crianças ou adolescentes se conectam, né, com o que elas estão fazendo e conseguem ali criar um espaço de confiança para estarem se abrindo, né, se expressando e perceber como isso alimenta elas também, faz diferença na vida delas, assim. É muito massa também apresentar diferentes artistas, né, diferentes formas de ver o mundo, para que elas possam acolher também e entender melhor a forma delas de ver o mundo, assim, porque a arte pode educar seres humanos, né? Nesse olhar sobre a vida, assim, justamente de sair dessa caixinha, né? Desse controle, de ver a vida de uma forma mais plural e que é autor, né? Da própria vida, assim. E Pode. daí também, além, tem as oficinas, né, onde tu ensina as pessoas, adultos, crianças. Posso contar um pouco da minha trajetória na educação Se também. tiver alguma história engraçada, interessante, se você quiser contar também. Eu adoro bastidores dessas coisas. Se eu lembrar aqui, eu vou te falar. Mas eu comecei na educação em, claro, tem os estágios, né? Mas eu comecei em espaços trabalhando mesmo, sendo contratada como prof, foi em espaços não formais de educação, e foi no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no CRAS do Arroio, e depois de Araranguá. E, nossa, pra mim foi um sonho, assim, porque foi realmente uma nova etapa da minha vida, assim, porque eu tava trabalhando numa gráfica, enfim, precisava de trampo, né? E aí eu tava numa gráfica, era legal, só que tava exaustivo, e aí eu fui identificando essa vontade de, quem sabe eu vou pra educação, possa ser melhor, assim. E aí eu comecei a trabalhar no CRAS, e foi muito legal, assim, foi no laboratório, eles me deram espaço, assim, pra estar elaborando as aulas, né? E era muito aberto, tipo, é um espaço para fortalecer os vínculos, né? É mais uma oportunidade de se conectar com as crianças, né? Entender a realidade delas de outras formas, assim. As oficinas, né? Que eram ofertadas. Então eu era oficineira nessa oficina de arte. E aí lidava com diferentes idades também. Era muito bom trabalhar com os pequenininhos, porque resgata muito isso das cores, da alegria, da energia, das coisas brilhosas. A gente fez também a gente fez móveis a partir de impressões botânicas. Então, no próprio CRAS, a gente deu uma volta com eles ali no pátio, assim. Aí a gente coletou folhas, folhas simples, assim, nada de tipo, flor tal, árvore tal, mas o que eles gostavam, assim. E aí a gente fez as impressões, né? Usou as folhas de carimbo na folha e depois a gente recortou e pendurou em galhos também, que a gente coletou em torno do CRAS ali, que tinha algumas árvores. A gente coletou um galho, era um tronco, né? Mais fino, assim, que tinha outros galhos secos, e aquilo se transformou na nossa árvore. E aí nessa árvore a gente colocou esses móveis. Depois a gente saiu coletando também umas pinhas bem pequenininhas, assim, umas bolinhas que caem dos pinheiros. E aí eu lembro que foi muito bonito de com as crianças, a gente encheu de cola essa bolinha e colocou glitter, assim. E aí ficou muito fofinho e a gente colocou também nesse mobile. Também tem isso, assim, tipo, sempre tive essa oportunidade, né, essa experiência de aproximar as crianças, assim, mesmo que de forma sutil, dos elementos naturais, né, de coletar essa inspiração
da natureza e ao redor deles, né? Não precisa ir muito longe para acessar essa natureza, né? E, claro, também buscar de uma forma respeitosa, né? Não sair arrancando vários matos, várias flores Importante, e importante. Não vamos matar flor, gente. Não vamos matar flor. Não vamos tirar as florzinhas ali para fazer buquê, essas coisas. Vamos deixar pegaram as até, florzinhas ali. pegaram até matinhos, assim, né? Não, não arrancaram tanto de árvore e tal. E também as pinhas que a gente pegou, tava tudo no chão, assim, caído já. Foi saudável. Foi saudável, sustentável, mas a natureza agradece. Ah, teve uma experiência muito legal, que aí eu apresentei o abstrato, o expressionismo abstrato, que é um movimento que me tocou bastante, assim, na faculdade. Eu compartilhei com os adolescentes daí. Tem dois artistas que me inspiraram bastante, né, nesse movimento, que foi o Jackson Pollock e o Mark Rothko. O Rothko. Eu ainda não entendi bem como que fala sobre o nome dele, mas enfim. O Pollock trazia sobre a pintura de ação. Ele esticava, né, o tecido no chão e se movimentava, né? Ensaiava alguns movimentos e ia pintando, assim, jogando a tinta sobre a tela. Tinha os estudos dele ali de movimento e tal, mas era algo mais fora do controle, né? Como naquela época era visto, assim. E aí eu propus para as crianças pintarem, né? O abstrato, se conectarem, tipo, com as cores, porque o Rothko traz isso da contemplação das cores. Ele pintava mais, bem simples, eram telas enormes, só que eram tipo blocos de cores, assim. Então ele tinha essa proposta de contemplação da tela para se conectar com as cores e as sensações que elas geram, né? Então é a partir disso, assim, tipo, essa experiência, né, de observarem o que que eles sentem com cada cor, e aí em dupla eles escolheram as cores e fizeram esse experimento de pintar mais livre, assim, com o abstrato. Alguns tiveram. Tem sempre alguém que se bloqueia, assim, tá, mas o que que é pra eu fazer? E aí acaba fazendo Clássico, eu figuras, também. acaba indo pro figurativo. Clássico, eu também, de vez em quando, eu sempre caio nesse. Eu provavelmente eu sou dos dois extremos. Ou eu ia conseguir realmente fazer uma coisa muito abstrata, ou eu ia talvez ficar confuso e sair algo figurativo mesmo, não querer. É pra isso que eu tava ali também, né? Pra compartilhar, assim, que é possível fazer outras formas e a experiência com a arte mesmo, né? Pode ser diferente, assim. E também tem muito isso, né? Ai, tá feio, ai, tá bonito. Perguntaram também, por que que uma obra assim custa milhões e outras não? Então tem esse questionamento, né? O abstrato traz essa quebra, assim, né? Traz esse questionamento também. Porque, sim, por vezes tem obras que é mais uma apreciação estética, mais esse desenvolvimento do olhar, né? Das formas e das cores. Mas também tem abstratos que trazem uma história por trás, né? Do processo criativo, do movimento artístico e tal. Antes de eles fazerem essa prática em dupla, teve a prática livre também, de eles brincarem com a tinta, né? E saiu muita coisa legal. Nossa, eles ficaram muito felizes, assim. Acho que criança também precisa dessa liberdade, né? A escola muitas vezes tem esse sistema de controle, assim. Eles podiam realmente experimentar ali, né? Claro, né? Tomar cuidado para não pintar o colega, não se pintar todo, assim. O respeito, né? Tem que ter ali. Ah, E claro, para pintar a tela, não um coleguinha. Apesar de qualquer arte no coleguinha ia ser incrível, vamos ser sinceros. sim, sim, teve vários respingos, assim, achei bem legal. E eles ficaram bem felizes. Teve esse momento de quererem pintar o colega, né? Mas, enfim. Aí, depois que ficou prontas as pinturas, eu consegui conversar com alguns, assim, o que que tu vê? O que que tu consegue ver aqui? Como que foi pintar? Por que que tu escolheu essa cor? E aí é muito legal poder participar desse desenvolvimento da sensibilidade deles também. E é divertido, assim, compartilhar, tipo, eu vi tal coisa. Aí o colega fala, mas eu vi tal coisa. E aí eles vão aprofundando, né? Exercitando esse olhar, assim. E aí depois não, durante o CRAS também eu fiz algumas exposições na biblioteca do Sesc, com trabalhos autorais também. Aí teve essa interação, né, com a educação também em espaços não formais. Eu gosto muito dessas intervenções nesses. Gostava muito, assim, gosto muito dos projetos com o Sesc na biblioteca. Porque é isso, eu consigo me sentir mais à vontade
quando eu falo do meu próprio trabalho, assim, né, do meu processo. Eu como artista, depois vem um pouco da professora, né. Eu gostaria que você falasse das exposições e de como a galera Tá. pode te encontrar, assim, te encontrar no sentido de, sei lá, adquirir obras e apreciar a tua arte ao vivo, não só pela uma telinha. Certo. Cara, então, desde o ano passado eu fui desafiada, assim, a fazer exposições, fiz a minha primeira exposição individual, fiz de forma independente na Casa Ísia, em Laguna, que foi uma casa, assim, uma galeria que abriu as portas para mim, a Ísia foi uma mãezona, me estimulou muito. Montei uma exposição que era do alto da montanha até o fundo do mar, que são essas obras que eu ia algumas mais, né? Mas foi a partir dessa, da erosão, da água mole em pedra dura e da mar de inverno. Eu fui identificando um caminho, uma poética, enfim, foi uma parte bem importante assim do caminho. E fui elaborando outras obras também, né, entendendo um pouco mais do meu trabalho. E aí esse ano também tive a felicidade de passar no edital do espaço Toque de Arte da Unesc. Apresentei a minha exposição individual, no íntimo da natureza, diálogos entre superfícies. E aí nessa etapa eu já estava um pouco mais madura, assim, o meu trabalho, a minha poética, né? Ali ficou bem visível essa relação entre os elementos, a tela, as nossas geografias internas, assim. E foi muito, muito, muito massa, assim. Me surpreendeu demais as trocas que eu tive nesse espaço, fortaleceu muito o caminho. Estou me inscrevendo, né, para outros projetos aí. Agora tem duas obras minhas na Fundação Criciumense de Cultura, acho que é esse o nome, FCC, e que é uma exposição de jovens catarinenses, é uma exposição coletiva nesse caso, para adquirir as minhas telas, né, acompanhar meu trabalho mais no Instagram mesmo.